Livro A Morte e os Seus Mistérios, de Ernesto Bozano. Continuação do capítulo 1. Caso 3. Tomo este episódio a Light, 1921, página 719, e quem o narra é o Dr. Elis Powell, personalidade bastante conhecida no campo das investigações metapsíquicas. Escreve ele. Há algumas semanas achava-me em Preston, e tive ocasião de entrar em relação com a personalidade mediúnica do Dr. Bancroft, a qual se manifesta por intermédio do médium H. B. Tiller, de Preston, e a forma por que se manifesta é o transe do médium, com transfiguração completa do rosto. O Dr. Bancroft informou ter sido médico de grande clientela e falecido no ano de 1837. Forneceu detalhes sobre sua própria carreira terrena, os quais foram reconhecidos verdadeiros, compulsando-se publicações médicas do período indicado. Havia 4 pessoas presentes além do médium: minha mulher, minha irmã, minha mãe e eu. Não se fizeram preparativos especiais. Sentamo-nos em semicírculo em torno do médium, sem abaixar as persianas, de modo que o sol dardejava no quarto. Depois de cerca de 10 minutos de uma conversação de ordem geral, o médium deu sinais de passar ao estado de transe. Com isto assistimos a um fenômeno estupefaciente. No espaço de 3 ou 4 minutos seu rosto se transformou a tal ponto que, se não houvesse assistido por inteiro ao processo de transfiguração, observando-a de perto e em plena luz, não o teria mais reconhecido pelo mesmo indivíduo. Ocorrido isto, o Dr. Bancroft beijou as mãos das 3 senhoras com estudada cortesia do século XVIII, e logo depois iniciou o seu trabalho de médico consultado. Tive o cuidado de nada dizer acerca dos sintomas de minha moléstia e da sua presumida natureza, pois que ele próprio descreveria tudo, e com isso me poria em situação de poder julgar se estava ou não plenamente informado a respeito. Tomou-me uma das mãos por alguns instantes, e logo começou a descrever, de modo exatíssimo, estupefaciente, os sintomas do meu mal, que me mantinham sob viva preocupação. Depois me dirigiu perguntas, as quais subentendiam conhecimento ao meu respeito que ninguém no mundo podia saber. Em seguida, assegurou-me que em mim não existiam moléstias orgânicas, mas que se tratava de uma desordem funcional acentuada, que descreveu em termos de fisiologia. Depois ditou as prescrições. Tal consulta de além-túmulo não foi só grandemente benéfica à minha saúde, mas revelou-se extremamente interessante como exemplo magnífico da capacidade de um espírito curador para diagnosticar e descrever não só o significado preciso dos sintomas de um mal, mas as causas originárias dos próprios sintomas, sem a mínima indicação da parte do consulente. Na narrativa acima não se encontram indicações que autorizem a presumir que a transfiguração ocorrida fosse algo mais que uma simples transformação do rosto do médium, por contração e adaptação dos músculos faciais. Não obstante, deve-se admitir que, se não houve manipulação ectoplásmica do rosto, o fenômeno de contração e adaptação muscular atinge, no caso em apreço, a máxima eficiência realizável com meios de tal natureza, visto que o narrador declara que, se não tivesse assistido por inteiro ao processo de transformação, não teria mais reconhecido o médium no personagem que se achava diante de si. Noto que também neste caso sobressaem particularidades de identificação pessoal da entidade comunicante, embora se não os possa reputar suficientes, mas já se compreende que, à distância de um século, não é possível identificar de maneira adequada a personalidade de um defunto que viveu modesta e obscuramente.
Não é este, porém, o tema do presente trabalho, pelo que limitar-me-ei a repetir que o caso em apreço é um bom exemplo de transfiguração, em que se pode supor atingidos os limites extremos da deformabilidade realizável mediante o muito simples auxílio da contração e adaptação dos músculos faciais.